alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. A vós, irmãos, paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a igreja se alegra, celebrando a solenidade de Nossa Senhora de Fátima, a Virgem Maria, que apareceu no ano de 1917 a 3 pastorinhos: Lúcia dos Santos, com 10 anos de idade, Francisco com 9 anos e Jacinta Marto, com 6 anos de idade. Na reflexão de agora, eu quero meditar com vocês aquilo que Nossa Senhora fez e aquilo que ela pode continuar fazendo em nossas vidas. Mas para isso se faz necessário uma ida até a história e entendermos o que foram as mensagens de Fátima para os pastorinhos e o que essas mensagens nos revelam nos dias de hoje. Primeiro, que nós sabemos que quando Nossa Senhora de Fátima ela aparece em Portugal, era justamente as mensagens sobre as predições do destino do mundo, ou seja, aquilo que aconteceria no mundo. Tudo começa no ano de 1916, lembrando que nós estávamos em plena Primeira Guerra Mundial. Eis que um anjo aparece aos 3 pastorinhos, e nesse momento o anjo dizia ser um anjo da paz e pedia para essas crianças que elas rezassem muito. Não diferente de hoje, Deus também pede a cada um de nós que nós façamos a nossa oração, que nós nos coloquemos em oração, que a nossa oração seja constante. E a mensagem do anjo é uma mensagem que nós dizemos que só poderia ter vindo do céu, porque ele coloca no coração das crianças, mais ainda, o desejo ardente pela adoração, dizendo às crianças: Deus existe, Deus é bom, mas no entanto, assim como hoje, Deus está ofendido com os pecados da humanidade. Devemos adorá-lo e fazer penitência por todos os pecadores. A primeira aparição ela se dá no dia 13 de maio de 1917. As crianças estavam no monte, de repente elas viram um clarão como um raio, e elas foram até o lugar onde apareceu aquele clarão, uma espécie de raio, chamado o lugar onde apareceu Cova da Ira, também conhecido como Gruta da Paz. Quando eles olham, eles percebem a presença de uma linda senhora num raio de luz, que dizia a eles: rezai o rosário todos os dias. Lúcia, depois dessa aparição, fez um pedido tanto a Jacinta quanto a Francisco, que não contassem a ninguém, pois temia que ninguém acreditasse e depois ainda fossem punidos, porque nós sabemos que as crianças naquela época, quando contavam algum tipo de mentira ou algo que fosse muito fantasioso, poderiam ser punidos tanto pelos seus pais quanto até mesmo pela própria sociedade. Só que Jacinta não se conteve. Haja vista a beleza daquela mulher, haja vista a imagem de Nossa Senhora, que quando ela chega em casa ela conta à mãe, deixando assim Lúcia muito brava. O fenômeno de Fátima, ele provocou diferentes reações, tanto dentro quanto fora da igreja.
Muitos tinham medo devido à situação política da época que não era muito boa. Para aqueles que eram os mais humildes portugueses da época, a fé era o centro da vida. Quando escutaram um relato dessa senhora que aparecia para esses 3 pastorinhos na cova da ira, esses portugueses tomaram a decisão de por inúmeras vezes irem até a cova da ira para poderem acompanhar essas crianças. As pessoas ficavam meio que assustadas. Alguns acreditavam, outros duvidavam. As crianças passaram por inúmeras entrevistas, foram presas, foram interrogadas por diversas vezes para saber se não cairiam em contradição a respeito do fenômeno que haviam vistos. Alguns da igreja pensavam que essas crianças estavam sendo influenciadas por demônio. Teve até uma ocasião que, quando os 3 estavam presos, simularam de que pegaram uma criança, tiraram, colocaram ela em outro lugar e diziam que havia queimado essa criança para ver se as outras 2 falavam. Depois tiraram a segunda criança, deixando apenas Lúcia, só que nenhuma das 3 caíram em contradição e disseram nada mais, nada menos do que aquilo que Nossa Senhora havia permitido dizer. Ao todo foram 6 aparições. Na 5ª aparição, que aconteceu no dia 13 de setembro de 1917, houve um fenômeno que encheu de esperança o coração daqueles pequenos portugueses que ali estavam. Eis que no momento da aparição começam a cair flores dos céus, as flores mais lindas que poderiam ter naquela época. Só que quando as pessoas tentavam pegar, elas não conseguiam pegar aquelas rosas, aquelas flores que ali apareceram. A 6ª aparição se dá no dia 13 de outubro de 1917. A estimativa era que lá estavam aproximadamente 60 a 70 mil pessoas. Um dia de chuva muito forte, porém todos com muito medo, pois Nossa Senhora havia dito já na primeira aparição que faria um milagre no dia 13 de outubro, para que todos pudessem acreditar e saber da veracidade da mensagem que Nossa Senhora estaria transmitindo a essas crianças. Tudo muito molhado por causa da chuva, lembrando que a cidadezinha de interior, aproximadamente 10 centímetros de lama. O povo não arredou o pé, o povo ficou ali. Por volta do meio-dia, foi possível notar a mudança na atmosfera, algo diferente estava acontecendo, até que Lúcia ela dá um grande grito e pede para que todos olhem para o sol. Essa é a expressão dela. O sol começou a se partir, rolar, dançar de um lugar para o outro. E quando de repente aquele mesmo sol que estava rolando, dançando, ele vai em direção à multidão, cerca de 1 minuto, voltou da mesma forma que tinha vindo. Muitos que ali estavam começaram a chorar, começaram a gritar, outros já pensavam que era simplesmente o fim do mundo. Um vento forte tomou conta daquele lugar, começou a soprar, e de repente tudo fica seco, tudo muito limpo. A pureza de Nossa Senhora tomou conta daquele lugar. Meus irmãos, quando se trata de relatos de milagres, aparições, a igreja sempre foi muito cautelosa. Tanto que mesmo depois dessa aparição, sendo testemunhada por mais de 60 mil pessoas, a igreja, por bem, esperou, e só depois de uma análise minuciosa, 13 anos após as aparições, foi que a igreja assumiu e disse ser verdade aquilo que havia acontecido.
Essas aparições, conforme o padre já havia falado no início da pregação, aconteceu justamente em plena Primeira Guerra Mundial. Muitas doenças, mais de 1 milhão de pessoas morreram. Qual era o pedido de Nossa Senhora em plena guerra? Prece e penitência. Esse era o pedido de Nossa Senhora, pela conversão dos pecadores, pois nós sabemos que é pela oração que nós consolamos a Deus, é pela oração que nós fazemos a nossa comunhão plena com Deus, e nós sabemos que quando falamos de oração, a própria definição do Catecismo da Igreja Católica vai dizer que é o impulso do nosso coração voltado para Deus. Então a humanidade precisava voltar o seu coração a Deus, para que coisas pior não acontecessem. Esse momento, e eu dizia na parte da tarde, enquanto celebrava pela TV Osasco, é o momento mais propício para você pegar aquilo que é uma das armas do cristão. O cristão tem uma arma chamada Sagradas Escrituras, que se você abrir ali tem palavra de Gênesis a Apocalipse, para tudo que você precisar, a receita está ali. Padre, tem mais alguma outra arma que a igreja recomenda usar? Essa você pode estar autorizado, não precisa passar pelo Supremo Tribunal Federal, não precisa passar por nenhum outro lugar, já está autorizado. Se chama rosário, uma arma com 200 balas, inimigo mexer com você, mete bala nele, entendeu? Reza o rosário, é uma arma poderosíssima. E é por isso que Nossa Senhora fala: rezem o rosário é um jardim de rosa, o rosário, ele é um refúgio da confusão que está nesse mundo, é um refúgio da pandemia. O rosário, ao mesmo tempo que nós falamos que é um ato repetitivo, ele também é uma meditação, e já é comprovado cientificamente que quando nós rezamos o Santo Rosário, ele atinge o lobo frontal do nosso cérebro, fazendo-nos perder a noção da individualidade. Quantas vezes os médicos não têm falado que uma pessoa que reza mais, uma pessoa que tem uma vida de oração, ela consegue alcançar a cura mais facilmente do que aquele que não quer saber da oração. Principalmente, aqui quando eu falo de cura, eu não estou falando de cura física, mas principalmente a cura das doenças que atingem a nossa alma, que são as doenças psíquicas. Nas aparições, talvez por ser a mais velha, Lúcia foi a responsável de guardar aquilo que nós chamamos de os segredos de Nossa Senhora de Fátima. A pedido da igreja, no ano de 1935, ela escreveu o primeiro livro, os primeiros relatos, só que quando foram ler, perceberam que estava faltando, e foi pedido a Lúcia para que ela fizesse uma reedição. Então, houve uma segunda edição, no ano de 1941, onde Lúcia, ela revela os segredos de Fátima, a primeira e a segunda parte, sendo que a terceira ela deixa guardada no Vaticano, porque era uma das partes mais importantes dos segredos de Fátima. Padre, qual era a primeira parte? A primeira parte foi a visão que as crianças tiveram do inferno. Nos relatos, Lúcia fala: Nossa Senhora nos mostrou um grande mar de fogo. Parecia estar sobre a terra, mergulhada nesse fogo, as almas humanas, enegrecidas ou avermelhadas. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis, gritos que durou por apenas um instante. O seu Imaculado Coração deveria ser venerado no mundo. Deus desejava estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Se o mundo não se consagrar, vai dizer Lúcia, acontecerá uma segunda guerra mundial, ainda pior do que a primeira, no reinado de Pio XI. Deus vai castigar o povo
através da guerra. E nós sabemos que aconteceu a Segunda Guerra Mundial, onde o povo foi castigado pela fome e pela perseguição. Falar de pandemia hoje, será que não existe uma permissão de Deus para que tudo isso aconteça com a humanidade? Eu não estou dizendo que Deus ele gosta de ver o sofrimento do povo. Não é isso. O que eu estou dizendo é, será que Deus não permitiu essas coisas para que o ser humano ele possa entender que Deus ele deve estar na centralidade de todas as coisas? Tem muitos seres humanos brincando de Deus. Tem muitas pessoas querendo se colocar no lugar de Deus. Existem muitas pessoas que estão deixando Deus de lado. Existem muitas pessoas que estão colocando o eu em primeiro lugar. Estão colocando o seu próprio interesse. Haja vista quando você liga a televisão. Não é que só se fala de pandemia, não. Existe um jogo político muito grande. Com isso eu não estou dizendo que a enfermidade não existe, existe. Só que querendo ou não, existe uma briga política que está pior do que a pandemia. Vou dizer mais, se eu já dizia nas minhas lives que as doenças psíquicas estão matando muita gente, quero dizer também que a política está matando muita gente. Porque enquanto um fica se corroendo contra o outro, ninguém mais quer saber de adorar, ninguém mais quer saber de se prostrar diante daquele que é o soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Será que não há uma permissão de Deus para que nós, pelo menos enquanto cristãos, enquanto igreja, nos prostremos diante daquele que é o Senhor de todas as coisas? Será que aqui no Brasil, pelo menos não posso falar dos outros países que lá não resido, será que se nós brasileiros nos curvarmos diante da presença do Senhor, será que se nós fizermos aquilo que Deus coloca na boca dos anjos, as crianças dizendo: meu Senhor, eu creio, adoro, espero, amo-vos, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Se o nosso coração se voltar ao Senhor, eu tenho certeza que tudo isso que está acontecendo, não só no Brasil, mas como no mundo, vai embora. Eu sei que o Deus que eu acredito, Ele é muito maior do que uma pandemia. Muito maior do que Covid-19. E nós sabemos que antes dos nazistas invadirem a Polônia, aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Talvez por não terem dado ouvidos. A segunda parte vai dizer que se atenderem o pedido de Nossa Senhora, ou seja, Nossa Senhora gostaria que a Rússia fosse consagrada ao Imaculado Coração, seria impedido a Segunda Guerra Mundial. Com a conversão da Rússia, com certeza, a paz reinaria. Caso contrário, haveria uma perseguição, guerra, perseguição contra a igreja, muitos seriam torturados e várias nações aniquiladas. E nós sabemos por relatos históricos que as igrejas da Rússia foram atacadas. Com isso, o Satanás do comunismo, é isso mesmo, se você é comunista, problema seu. O Satanás do comunismo tomou conta. Comunismo esse que quer entrar também dentro do Brasil e quer fazer a festa. Só que nós sabemos que quando o comunismo entra, não há lugar para nosso Senhor. Como foi na Rússia. O comunismo entrou, deu vazão agora àquilo que nós chamamos do ateísmo. Uma sociedade sem Deus. Uma sociedade onde Deus é deixado de lado. E eu tenho certeza que nós não queremos isso para o nosso Brasil. O Brasil, como o próprio nome diz, é terra de Santa Cruz, terra de adoração.
existia um desejo de Nossa Senhora que a Rússia fosse consagrada ao Imaculado Coração. Em 1940, Lúcia escreve ao Papa pedindo a consagração. Em 1942, o Papa consagrou o mundo ao Imaculado Coração de Maria, mas somente em 1952 foi consagrado o povo da Rússia ao Imaculado Coração, mas Lúcia dizia que deveriam ser consagrados também todos os bispos. O terceiro segredo de Fátima, ele ficou a princípio arquivado no Vaticano, um texto que data de 1944, que vai dizer assim: vimos um anjo com espada flamejante na mão esquerda, apontando para o chão com a mão direita, gritando em alta voz: penitência, penitência, penitência. O Papa havia passado por uma cidade inteira arruinada. Rezou pelas almas dos corpos que encontrou no caminho, tendo chegado ao topo da montanha, de joelhos aos pés da grande cruz, ele foi morto por um grupo de soldados que dispararam belas flechas contra ele. Essa parte do segredo de Fátima, que é considerada a terceira parte, é uma visão do Papa sendo atingido. Que Papa? São João Paulo II. Nós sabemos do atentado que aconteceu com ele no dia 13 de maio de 1981. Após alguns dias internado, o Papa, ao ler a carta, ele pede aquela carta. Ao ler a carta, ele fala para o secretário do Estado: essa visão aqui é sobre mim. Sou eu, da carta da Lúcia. Estive nas garras da morte. A mão de Nossa Senhora de Fátima interveio. A bala foi apontada direto para o meu coração. O mais engraçado e o mais bonito também é que esse que nós chamamos de São João Paulo II tinha um coração abrasador, a ponto de que, mesmo tendo sofrido um atentado, ele é capaz de ir até a pessoa que atentou contra a vida dele. E quando ele chega lá para conversar com aquele assassino, eis que o assassino diz para ele: sou um assassino de aluguel, não erro, sou profissional. Mais ainda, foi no momento em que o Papa se ajoelhava diante de Fátima que o tiro aconteceu. E olha o que o Papa vai dizer: uma mão guiou a arma, mas outra, tá aqui ó, outra guiou a bala. Eu não tenho dúvida que Nossa Senhora, ela colocou a mão para que o coração do Sumo Pontífice não fosse atingido. Essa terceira parte do segredo de Fátima só foi revelado no dia 13 de maio de 2000, no mesmo momento em que acontecia a beatificação de Francisco e Jacinta. Por quê? Foi como eu disse, meus irmãos, a igreja sempre foi cautelosa. A igreja nunca, na sua história, procurou agir por impulso. Sempre teve cautela, principalmente naquilo que é relacionado aos milagres. Francisco veio a falecer praticamente quase 2 anos após as aparições, no dia 4 de 4 de 1919. Jacinta, no ano seguinte, no dia 20 de fevereiro de 1920. Lúcia morre no dia 13 de fevereiro de 2005. E São João Paulo II, 2 meses após a morte de Lúcia, também é recolhido por Deus. Voltando um pouquinho no tempo,
Somente no dia 25 de março de 1984, a imagem de Nossa Senhora de Fátima foi levada para Roma, onde os bispos fizeram a consagração da Rússia. Não tenho dúvida de que Deus aceitou a consagração do colegiado. Olhando para todo o relato de Nossa Senhora de Fátima, o que será que a mãe quer dizer para nós? Será que não é muita coincidência uma guerra, e o padre dizia na parte da tarde, uma terceira guerra, acontecendo justamente no mês de maio? Porque nós ainda estamos em guerra. Será que Nossa Senhora também não quer dizer a cada um de nós, mais uma vez, que nós precisamos rezar, que nós precisamos pedir a intercessão dela sem medo, que nós precisamos render louvores a Deus, que nós precisamos nos curvar diante daquele que é o Todo-Poderoso, precisamos rezar, precisamos fazer penitência, precisamos fazer o bem. Como eu dizia, muitos perderam a crença em Deus. O materialismo tem tomado conta do mundo. Os homens estão tomando o lugar de Deus, querendo decidir por Deus. Filho, o povo quer decidir quem vive e quem não vive. Haja vista as leis do aborto que sempre tenta tramitar no Supremo Tribunal Federal, que não são poucas, são muitas, querendo decidir quem tem direito de viver e quem não tem. Isso para mim é tomar lugar de Deus, e ninguém pode tomar o lugar de Deus. Deus é quem decide. Toda decisão emana de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vivemos numa cultura onde para muitos Deus não é mais a base. Mas eu tenho certeza que você que está vendo essa live hoje, Nossa Senhora está te ajudando a refletir, e tenho certeza que assim como Nossa Senhora, assim como os pastorinhos, você deseja que o mundo inteiro se prostre diante da presença de Deus. Maria, tu que és mãe, segunda missa que eu estou rezando com a senhora hoje, sei que a senhora pode interceder por muita coisa. Será que é te pedir muito? Que a senhora lance novamente o teu manto sagrado sobre a humanidade, curando todas as enfermidades, fazendo com que essa pandemia ela seja afastada do Brasil. Sei que a senhora tem visto muitas pessoas sofrendo. Eu peço que, assim como a senhora, está lembrado quando a senhora foi naquele casamento nas bodas de Caná, e ali aquele povo todo desesperado porque o vinho tinha acabado, provavelmente o pessoal que estava no serviço, e a senhora não querendo que aqueles que ali estavam comemorando aquele casamento. Lembra quando a senhora chegou lá e a senhora falou: filho, eles não têm mais vinho? Mãe, agora sou eu que estou dizendo para a senhora. Tem muitas pessoas que estão assistindo essa live agora, dessa missa, e que não tem mais vinho, e quero dizer mais, literalmente, viu? Porque estão impedidos de virem à Santa Missa, estão impedidos de receberem o corpo e o sangue do teu filho Jesus. E eu sei, mãe, que a senhora tem esse poder de intercessão, que a senhora pode ir até Jesus e falar para ele: olha, meus filhos já não têm mais vinho, meus filhos já não têm mais Eucaristia, meus filhos estão vivendo um momento de guerra. E eu tenho certeza, mãe, que se a senhora for até o teu filho Jesus, não há um pedido que ele deixe de atender. Porque assim acontece conosco que também somos filhos. Diante de um pedido de uma mãe, nós nos curvamos. Eu gostaria que o pedido da senhora a Jesus, na noite de hoje, que não só eu rezo, mas tem inúmeros padres que estão rezando agora,
a missa em honra à Senhora. E assim como eu tenho certeza que tem muitos padres que têm o mesmo desejo. Sabe qual que é o meu desejo essa noite? O fim de toda essa pandemia, seja ela verdadeira ou não, para que nós possamos nos unir, nos reunirmos na Santa Missa, eu juntamente com os meus filhos e os padres do mundo inteiro, também com os seus filhos, com as ovelhas que Deus confiou. Eu já estou fazendo isso, mãe, não é de hoje que eu estou pedindo para a senhora. E mais uma vez eu não tenho vergonha de publicamente pedir, fazer esse pedido. Mesmo não sabendo se a senhora irá conseguir ou não essa intercessão, como a fé é acreditar na promessa já cumprida, eu acredito que se a senhora pedir, tudo vai cessar. E aquela promessa que a senhora fez aos 3 pastorinhos vai acontecer, mãe. Não tenha dúvida disso, como já está acontecendo. No final, meu imaculado coração triunfará. Eu não tenho dúvida que no final de tudo, o teu coração, mãe, triunfará sobre a humanidade. Queremos agora pedir a sua intercessão. Queremos te chamar de rainha, de senhora, de agraciada, de bendita. Queremos pedir a sua intercessão, mãe, por todos aqueles que estão nos hospitais, por todos aqueles que estão trancados, confinados em suas casas. Eu quero pedir, mãe, que a senhora cubra a cada um deles com o teu manto e lance sobre eles um olhar materno, como a senhora sempre tem feito. Faça isso. É um pobre sacerdote que está te pedindo, mãe. E eu sei que a senhora pode atender.